Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à leitura do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Vamos iniciar a análise da próxima modalidade de intervenção de terceiros, que é a denunciação da lide. Vamos inaugurar, como de costume fazemos, pela referência normativa. Desta feita, nós vamos analisar esse quadro que tem na coluna da esquerda a referência normativa prevista no Código de Processo Civil e na coluna da direita, eventualmente, algumas referências, tanto normativa quanto a alguns enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis ou de alguma súmula do STJ ou do STF. Vamos ao ponto, vamos começar a leitura dos dispositivos do Código de Processo Civil. Começo pela leitura do artigo 125. É admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes, e vem as hipóteses. Inciso 1º. Ao alienante imediato, no processo relativo a coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam. E inciso 2º, aquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. E aí, como referência, nós temos o enunciado 121 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que assim dispõe: o cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado é admissível em qualquer hipótese de denunciação da lide fundada no inciso 2º do artigo 125. Parágrafo 1º do artigo 125. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. E aí, como referência, o enunciado 120 do FPPC. A ausência de denunciação da lide gera apenas a preclusão do direito de a parte promovê-la, sendo possível ação autônoma de regresso. Parágrafo 2º do artigo 125. Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. E como referência normativa, vejam os artigos 13
e 88 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 126 do CPC. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o denunciante for o autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no artigo 131. Artigo 127 do CPC. Feita a denunciação pelo autor, o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1º, se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado. E aí vejam o enunciado 121 do FPPC. O cumprimento da sentença diretamente contra o denunciado é admissível em qualquer hipótese de denunciação da lide fundada no inciso 2º do artigo 125 que vimos há pouco. Inciso 2º do artigo 128. Se o denunciado for rével, o denunciante pode deixar de prosseguir com sua defesa eventualmente oferecida e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3º. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. E o artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide. Parágrafo único do artigo 129. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Artigo 120, enunciado de número 122 do Fórum Permanente de Processualistas Civis. Vencido o denunciante na ação principal e não tendo havido resistência à denunciação da lide, não cabe a condenação do denunciado nas verbas de sucumbência. Agora vamos à leitura para entender essa situação. Pela denunciação da lide, uma das partes originárias do processo, pode ser o autor ou o réu, formula uma demanda contra o terceiro, trazendo-o para dentro do processo. Nessa demanda, a parte que a formula, chamada de denunciante, pretende um direito de regresso ou reembolso contra o terceiro, chamado de denunciado, a fim de ressarcir-se dos prejuízos decorrentes de eventual sucumbência
que venha a sofrer na demanda principal daquele processo. O denunciante reputa que o denunciado está obrigado a ressarcir-lhe os prejuízos que sofrerá com a eventual derrota no processo, e por isso formula uma ação regressiva contra ele, mediante a denunciação. Então, o denunciante provoca a intervenção do terceiro no processo, a fim de já obter ali mesmo um título executivo contra o denunciado, isso é, a condenação do denunciado, caso seja derrotado na ação principal. Além disso, ao ser trazido para dentro do processo, o denunciado poderá somar esforços com o denunciante na defesa de posição comum no litígio principal. Com a denunciação, o denunciante assegura-se de que demanda principal e ação regressiva serão ambas julgadas pelo mesmo juiz no mesmo processo. Evita-se o risco de decisões contraditórias. Se as ações fossem julgadas em processos distintos por juízes diferentes, seria possível, por exemplo, que a ação principal fosse julgada procedente por um juiz e depois, no julgamento da ação de regresso, o outro juiz concluísse que a primeira ação nem deveria ter sido julgada procedente, não acolhendo, assim, a demanda regressiva. Isso pode acontecer porque, como o suposto responsável regressivo não teria participado do primeiro processo, o resultado lá atingido não o vincula com força de coisa julgada, como se vê do artigo 506 do CPC, podendo ser por ele rediscutido no processo da ação regressiva. A denunciação da lide tem, assim, 3 finalidades principais: propiciar economia processual, instruir e julgar conjuntamente a ação principal e a ação regressiva, evitar julgados contraditórios e a terceira finalidade, qualificar o contraditório, mediante o eventual acréscimo pelo denunciado de subsídios instrutórios relevantes para a ação principal. Há não apenas o acréscimo de um novo sujeito ao processo. Ocorre também sua ampliação objetiva, na medida em que a denunciação constitui uma nova demanda. Passam a existir no processo 2 lides interligadas, uma dita principal e outra que se diz eventual. Ela é qualificada como eventual porque só haverá necessidade de julgar-se o mérito da demanda regressiva se o denunciante for derrotado na lide principal. Se ele for vitorioso, ele não sofre prejuízos, não cabendo falar em ressarcimento. Nesse caso, a denunciação como que perderá seu objeto. Exemplos permitem compreender melhor a figura da denunciação da lide. Primeiro exemplo: uma pessoa transfere a outra o controle acionário que detinha em determinada sociedade, assumindo a obrigação de indenizar a sociedade, conforme determinados critérios contratuais, se essa sofrer condenações judiciais com base em fatos havidos antes da transferência do controle. Surgindo uma ação contra a sociedade que tenha por causa de pedir fatos anteriores à transferência do controle, ela pode denunciar a lide ao anterior controlador, para que, em caso de procedência da ação, ele seja condenado a ressarci-la nos termos do contrato. Segundo exemplo: X adquire um imóvel de Y e descobre, depois disso, haver outra pessoa, Z,
ocupando o bem e também se afirmando proprietária dele. Então, X promove uma ação reivindicatória contra Z. Mas, por eventualidade, X também denuncia a lide a Y, para que esse o indenize, caso se decida que o imóvel pertence mesmo a Z. Próximo item, próximo tópico, estrutura, posições processuais. Como foi exposto, a denunciação da lide veicula uma nova ação do denunciante contra o denunciado. Ou seja, no que tange à ação de regresso ou de garantia veiculada na denunciação, o denunciante é autor e o denunciado réu. Mas no que concerne à ação principal, denunciante e denunciado são litisconsortes, como se extrai do artigo 127 do CPC. O denunciado e o denunciante têm o interesse comum de evitar a derrota do denunciante na ação principal. Poderia parecer que o caso é de simples assistência e não litisconsórcio, pois o interesse jurídico do denunciado, a princípio, seria apenas reflexo. A pretensão principal põe-se entre autor e réu originários, e o denunciado apenas sofreria uma consequência reflexa, na medida em que poderá ter de indenizar o denunciante, se esse for derrotado na ação principal. E, de fato, se não houver denunciação, e mesmo assim o terceiro quiser ingressar espontaneamente no processo, ele o fará sob a forma da assistência simples, como foi visto antes. Nessa perspectiva, parece imprópria a qualificação como litisconsorte feita no artigo 127. Mas no CPC de 2015, isso tem razão de ser. Uma vez feita a denunciação, se a ação principal e a denunciação forem julgadas procedentes, o adversário do denunciante poderá executar diretamente o denunciado, nos limites em que esse tiver sido condenado na denunciação, novidade prevista no parágrafo único do artigo 128. Isso é uma novidade do Código atual. No CPC de 73, o adversário do denunciante apenas poderia executar o denunciante e esse o denunciado, para reaver o que tivesse pago ao denunciante. Agora, com a denunciação, instaura-se automaticamente uma relação direta entre o adversário do denunciante e o denunciado. O denunciado é trazido para o polo passivo da ação principal. Portanto, ele é mesmo litisconsorte do denunciante no que tange à demanda principal. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Próximo vídeo nós vamos tratar sobre as hipóteses de cabimento da denunciação da lide. Fiquem por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima.